Gente, boa noite. Nós vamos dar início à nossa terceira aula de Materno-Infantil 2. Vamos falar das intercorrências obstétricas, tá? E para vocês se situarem aí na apostila, tem dizendo doenças relacionadas na gravidez. Só que assim, o início dessa aula, a gente vai falar de eclâmpsia também, que é o que tem na apostila de vocês. Só que eu comecei com outro tema, que é o que a gente chama de toxemia gravídica, ou DEG. Por que eu estou falando de toxemia gravídica? E na apostila de vocês, começa com eclâmpsia. Na verdade, eclâmpsia está dentro de toxemia gravídica. Então, para ficar um tema mais completo, até a nível de concurso, isso é importante, né? Eu comecei aqui com toxemia gravídica, tá bom? Ou DEG. A toxemia gravídica, ou DEG, que a gente chama, significa doença hipertensiva específica da gravidez, que também é conhecida como hipertensão arterial específica da gravidez, né? Que se manifesta já na segunda metade da gestação, aproximadamente no terceiro trimestre, né? Olha aqui, após a 20ª semana, cujos principais sintomas são hipertensão, que significa pressão alta, proteinúria, que significa presença de proteínas na urina, que é o que não deveria ter. Na nossa urina não contém proteína, né? Mas se apresenta proteína, algum problema a pessoa está apresentando. E edema. Então, os sintomas principais da toxemia gravídica ou doença hipertensiva específica da gravidez tem como três principais sintomas a hipertensão, a proteinúria e o edema. A etiologia não é totalmente conhecida ainda, porém, existem fatores, né, que predispõem, como a gente vai ver lá na frente, né, que é a idade, a nuliparidade, né? O que é nuliparidade? A pessoa nunca teve um parto, mas tem a gestação. Vamos lá, é diferente, tá? Gestação múltipla, a diabetes e a própria hipertensão crônica são fatores que predispõem uma gestante a adquirir o que a gente chama de toxemia gravídica, tá bom? A toxemia gravídica, ela pode se apresentar, gente, em 3 graus ou 3 tipos, tá? Então, vamos lá. O primeiro tipo que ela pode se apresentar é a pré-eclâmpsia leve. Nesse caso, a paciente vai apresentar os seguintes sintomas: pressão arterial igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, proteinúria, que significa a presença de proteínas na urina, e o edema de mãos e face, que podem ser detectados também por um aumento rápido do peso da cliente, tá? Ou da paciente. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, tá? De toxemia gravídica é a pré-eclâmpsia grave, onde a gestante tem a pressão arterial maior ou igual a 160 por 120 milímetros de mercúrio, o edema mais acentuado que na anterior, a proteinúria mais acentuada que na pré-eclâmpsia leve, mais cefaleia, tontura e escotomas. O que significa isso? É a visualização de pontos escuros no campo de visão. E a dor
epigástrica. A dor epigástrica, ela aparece, a região epigástrica, né? Ela fica logo abaixo do externo. E agora sim a gente vai entrar no terceiro tipo, que é o tipo mais grave, que a gente chama de eclâmpsia propriamente dita, tá, gente? Então, aqui, olha, a gestante vai apresentar PA maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio. Todos os sintomas que a gente viu na pré-eclâmpsia vai estar presente. O edema muito acentuado, que chega a deformar a face do paciente. É o que a gente chama daquele edema generalizado e a gente chama de anasarca. O que é anasarca? É o edema generalizado, que pega braços, perna, face. Proteinúria está presente. A oligúria, que é a excreção, né? O débito urinário em pequena quantidade. Crise convulsiva. E, por último, coma, estado de coma, tá, gente? Então, a eclâmpsia, ela é a forma mais grave daquilo que a gente chama de toxemia gravídica, tá? Para vocês entenderem, ela é uma complicação, né, que, com relação à mortalidade materna, chega em torno, assim, até de 10%. E da perinatal, ou seja, mãe e feto, a 25%. Vamos falar da fisiopatologia, né? O que acontece dentro do organismo materno? Durante a gestação, a gente tem liberação de algumas proteínas dentro da corrente sanguínea da mãe, na circulação materna, como vocês estão vendo aqui, que provoca uma resposta imunológica da gestante, que agride a parede dos vasos sanguíneos. Essa resposta imunológica vai agredir a parede dos vasos sanguíneos, né? Causando vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? Diminuição do calibre dos vasos. Isso inclui artéria e veia. Só que, quando uma artéria tem o seu calibre diminuído, eu tenho dentro dela um aumento de pressão. Então, essa vasoconstrição, por conta dessa resposta imunológica da mãe, com relação a essas proteínas, é que causa o aumento da pressão arterial. As principais complicações da toxemia gravídica, gente, envolve aqui, olha, o edema pulmonar, que é o edema agudo de pulmão, né? Que a gente vai falar em outra matéria, que é o EAP. Eu não sei se a gente já falou. Alguns alunos, eu acho que já teve essa aula, né? Mas o edema agudo de pulmão é como se houvesse um acúmulo de líquido dentro do pulmão, o que complica muito a respiração do paciente. A hemorragia cerebral acontece por conta de uma pressão muito elevada, onde você tem o que? O rompimento de uma artéria. O acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é consequência também da hipertensão. Insuficiência renal, o rim para de funcionar, né? Ou insuficiência cardíaca. Por quê? Numa pressão arterial muito elevada, essas artérias vão ficar incapazes de suprir tanto o rim como o coração. O diagnóstico é feito baseado nos níveis elevados de pressão arterial. Isso é detectado no pré-natal, de novo, principalmente perto do terceiro trimestre, por conta da história clínica que a paciente apresenta, ou seja, aquilo que a gestante vai narrar durante os seus exames, das suas consultas, né? Os sintomas apresentados pela gestante e dos resultados de exame laboratorial, tanto de sangue como de urina. Lembrando que o da urina a gente vai detectar a presença de proteína na urina, tá, gente? Proteinúria é um dos principais sintomas da toxemia gravídica.
Vamos chegar nos fatores de risco agora, né? Quais são os fatores predisponentes, né, para que essa paciente possa adquirir a toxemia gravídica? A hipertensão crônica, ou seja, já é uma hipertensa de longa data, engravidou, mas já era hipertensa. Primigestas, são as primeiras gestações, principalmente acima dos 35 anos. A diabetes, o lúpus, a obesidade, o histórico familiar está presente sempre, porque a hipertensão, ela tem muito a ver com o histórico familiar também, né? Tem a questão genética. Gravidez depois dos 35 e antes dos 18 e gestação gemelares também pode causar toxemia gravídica. O tratamento e prevenção. Evitar que a pré-eclâmpsia evolua para a eclâmpsia. Nós vimos que a toxemia gravídica, de novo, só para dar uma relembrada, ela se apresenta em 3 formas: pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Então, tratamento e prevenção. Quando for detectado pré-eclâmpsia leve, cuidar para que não evolua para a eclâmpsia propriamente dito, né? O acompanhamento pré-natal criterioso para essas gestantes de risco. Paciente com pré-eclâmpsia leve deve fazer, repouso, importante, tá? Além da medida frequente da pressão arterial e dieta com pouco sal. Medicamentos antihipertensivos e anticonvulsivantes são indicados para o controle de casos mais graves, que significa da eclâmpsia, que a gente viu que no caso da eclâmpsia, a crise convulsiva pode estar presente. E a doença, na verdade, ela regride depois que retira a placenta. E aqui, gente, eu coloquei para vocês os cuidados de enfermagem para uma paciente que pode apresentar toxemia gravídica, tá? Primeiro, manter repouso no leito é importante. Pesar diariamente. Pesar não é para saber se ela engordou ou deixou de engordar, não. É para ver o ganho de peso se está condizente com a gestação ou com o edema, tá bom? Fazer a verificação da PA rigorosamente. Administrar a medicação conforme orientação médica. Verificar BCF. O que é BCF? Batimentos cardiofetais. Manter as grades do leito elevada é importantíssimo por conta das crises convulsivas. Se for o caso, acompanhar e preparar a gestante para o parto, porque quando a paciente entra em eclâmpsia, geralmente o que é indicado é o parto cesárea, tá? E não o parto normal. Se ela tiver com pré-eclâmpsia leve, pode ser indicado o parto normal. Porém, se for eclâmpsia, ela provavelmente vai para cesariana. Após o parto, manter também a vigilância contínua, porque pode acontecer de novo crise convulsiva imediatamente após o parto. É o que a gente chama de eclâmpsia tardia. E aqui, gente, tem algumas recomendações que está até na apostilinha de vocês também, tá bom? Primeira, vá ao ginecologista antes de engravidar para fazer uma avaliação clínica, né? E iniciar a administração do ácido fólico, tá? O ácido fólico ele tem vários benefícios, não só para a gestante, como também para o bebê. Né? Para o bebê, o lábio leporino, doenças cardíacas, previne tudo isso. Previne anemia na mãe, então o ácido fólico ele tem assim, N benefícios, esses são só alguns deles. Evitar faltar as consultas pré-natal, né? Seguir rigorosamente a recomendação do médico. Hipertensão é uma doença que a gente fala que é insidiosa. O que quer dizer isso? Uma doença insidiosa, né? Ela parece que não vai fazer mal, mas ela pode se tornar uma coisa muito grave. Ou seja,
Apesar de muitos acharem que a hipertensão, né, pode conviver tranquilamente com a hipertensão, ela pode se tornar um mal muito ruim. Isso que a gente chama de doença insidiosa, né? E ela também pode ser assintomática, todo mundo sabe disso, né? Outra coisa, os exercícios físicos compatíveis com a fase da gestação. Ou seja, existe exercício adequado para o primeiro mês, segundo mês, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Fora isso, olha, o controle dietético é importante. Reduz a quantidade de sal nas refeições, não fumar, suspender a ingestão de álcool durante a gravidez. Essas são algumas das recomendações para evitar o que a gente chama de toxemia gravídica, tá, gente? A segunda intercorrência obstétrica que a gente vai ver é a diabetes mellitus gestacional, ou seja, é aquela diabetes que é desenvolvida durante a gestação. O que acontece no organismo materno, né, para que uma gestante possa desenvolver a diabetes gestacional? Porque durante a gravidez existe uma maior produção de alguns hormônios, principalmente aqueles produzidos pela placenta, o que reduz a ação de insulina. Veja bem, ela vai reduzir a ação da insulina, não vai reduzir a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. A insulina é o hormônio responsável por diminuir a taxa de glicose no sangue. E ele é produzido pelo pâncreas. Então, vamos lá. Não é a quantidade de insulina que vai cair. A mãe, né, o organismo materno, o pâncreas materno, vai continuar produzindo a mesma quantidade de insulina. Porém, a sua ação vai ser diminuída por conta de ação de alguns hormônios. E aí, o que o pâncreas vai fazer? Aumentar a produção dessa quantidade de insulina. Para quê? Para compensar essa resistência. Então, a gente vai ver aqui que para paciente, para gestante desenvolver o diabetes, isso não ocorre com algumas delas, né? Então, o que acontece? O certo seria o pâncreas aumentar a produção de insulina para suprir as necessidades maternas, mas infelizmente, em algumas mulheres, isso não ocorre. Daí, ela vem a desenvolver a diabetes gestacional, tá? Vamos lá, diabetes todo mundo sabe que é o aumento da quantidade de glicose no sangue. E isso é um problema que prejudica tanto o bebê, como prejudica a mãe, tá? Por quê? O bebê, quando ele é exposto a grande quantidade de glicose, ainda dentro do útero, ele tem o risco de crescimento excessivo, é o que a gente chama de macrosomia fetal. São aqueles bebês exageradamente grande, o que para a mãe pode trazer partos traumáticos, principalmente se for no caso de parto cesárea, são aqueles bebês enormes, né, acima de 4, quase 5 quilos. Além disso, depois do parto, o bebê pode desenvolver a hipoglicemia, que é uma condição grave. O que é hipoglicemia? Diminuição da taxa de glicose no sangue. Além disso, ele pode desenvolver tanto a obesidade como a diabetes na vida adulta. O diabetes, ele pode acontecer para qualquer pessoa, não precisa ser, é uma paciente, é óbvio que o fato dela já ser diabética, isso predispõe ainda mais, tá? Mas assim, o ruim é que ela não costuma apresentar sintomas. Então, dentro do pré-natal, o que se recomenda? A partir da 24ª semana, né, que é o início do 6º mês, fazer sempre o exame para saber como é que está a glicose em jejum. Tem um exame também que a gente chama de teste de tolerância à glicose, né? Teste oral de tolerância à glicose. Eu vou explicar para vocês já já. Então, olha só, além de colher o exame de sangue a partir da 24ª semana para saber como é que está a glicose em jejum,
tem um exame que é muito mais específico, tá? Que, olha, mais importante, a glicemia após estímulo da ingestão de glicose, o chamado de teste oral de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, ele é muito mais específico, tá? Para a gente saber se uma paciente tem ou não diabetes, né? Então, como é que ele é feito? A paciente chega lá, colhe no laboratório, né? Colhe o exame de sangue para saber a taxa de glicose. Logo em seguida, ela vai tomar um líquido muito doce, fazer uma ingestão muito grande, né? De um líquido muito doce. E aí, quando passar 1 hora, ela vai colher novamente o exame. E quando passar na 2ª hora após a ingestão desse líquido, ela vai de novo colher esse exame. Então, para a gente dizer que uma paciente é diabética, primeiro, ela tem que chegar com valores da glicemia maior que 92 miligramas por decilitro em jejum. Isso depois de 8 a 12 horas em jejum. Tomou essa ingestão, ingeriu essa grande quantidade de líquido muito doce. Depois de 1 hora, colheu o exame, está 180 miligramas por decilitro. Significa que o pâncreas não está produzindo insulina suficiente. 2 horas depois, chegou a 153 miligramas por decilitro. Esses valores, para uma gestante, já afirma o diagnóstico de diabetes gestacional. Tá bom? Apesar de a diabetes gestacional acometer, poder, né, acometer qualquer mulher, a gente tem aqui alguns fatores de riscos que fazem com que algumas mulheres desenvolvam diabetes e não outras. Dentre eles, eu tenho a idade materna mais avançada, são aquelas gravidez acima de 35 anos, o ganho de peso excessivo durante a gestação, aquelas mulheres que engordaram excessivamente, o sobrepeso e a obesidade não só na gestação, mas antes mesmo de engravidar. A síndrome do ovário policístico ainda não está bem esclarecido por que é capaz de desenvolver a diabetes gestacional, tá? História prévia de bebês grandes com mais de 4 quilos significa que numa gestação anterior, essa mãe já teve um bebê que foi muito grande ou que desenvolveu a diabetes gestacional. Histórico familiar, olha a genética aqui, ó, de diabetes em parente de 1º grau, como mãe, o pai. A história de diabetes na mãe da gestante e a hipertensão arterial fora a gestação gemelar. Tudo isso são fatores de risco que pode levar uma paciente a evoluir para uma diabetes gestacional. Mas ela tem controle, né? Então, o melhor tratamento é a prevenção. Mas, uma vez instalada, vamos cuidar, né? Então, para controle da diabetes mellitus gestacional, você tem, durante o pré-natal, uma nutrição adequada, uma orientação nutricional adequada. Só que, para cada período de gestação, essa gestante tem que ajustar os nutrientes, daí a necessidade de um nutricionista, tá? A prática de atividade física de acordo, né, de acordo com as possibilidades da gestante, né? E isso também, se não houver nenhuma contraindicação, se essa gravidez for uma gravidez que tem possibilidade de transcorrer sem maiores intercorrências, então é importante a prática da atividade física. Por quê? Porque ela diminui os níveis da glicose no sangue, tá? Agora, feito tudo isso e a glicose não baixou, então passa para a insulinoterapia, que é o tratamento, que é a injeção, né, da insulina subcutânea. A insulinoterapia, gente, ela só vai ser feita se todas as tentativas, né, de tratamento não deu jeito. Então, a insulina ela não vai fazer nem mal, nem para o bebê e nem para a mãe, né? O objetivo principal do uso da insulina, né, vai ser o quê? Manter os níveis glicêmicos entre as refeições em torno de
95 miligramas por mililitro e 1 hora após a refeição, essa glicemia tem que estar o quê? Menor que 140 miligramas por mililitro, que é uma glicemia de uma pessoa normal. Uma observação importante, gente, é que assim, a diabetes gestacional, ela pode, logo depois do parto, ela melhorar. E a paciente não apresentar mais sintomas nenhum. Mas tem algumas considerações importantes que a gente tem que falar. Então, ele me diz aqui, olha, aproximadamente 6 semanas após o parto, essa gestante, quer dizer, essa paciente, que ela já deixou de ser gestante, né? Ela vai fazer o quê? Retornar ao laboratório, fazer um novo teste oral de tolerância à glicose para saber os níveis glicêmicos, né? Sendo que ela não pode estar em uso de nenhum hipoglicemiante oral e nenhuma outra medicação para diabetes, tá? E aí sim eu vou saber se essa diabetes foi curada ou não. Só que a diabetes, ela traz risco tanto para a mãe como para o feto, tá bom? Então, olha só, crianças com um histórico de diabetes gestacional, ela tem, assim, o risco muito aumentado para fazer diabetes tipo 2 na vida adulta, ou mesmo na senilidade, porque a mãe desenvolveu a diabetes gestacional. E outra consideração importante é sobre o aleitamento materno, que reduz muito o risco, né, da diabetes. Agora, de novo, a diabetes gestacional, depois do parto, ela pode evoluir, tá, para diabetes tipo 2. Vamos lá. Eu tenho diabetes tipo 1, insulino dependente, é aquela que vem desde criancinha. Diabetes tipo 2 é aquela que se adquire ao longo da vida, por conta de estilo de vida, comer demais, obesidade, né? E a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, tá? Ela pode evoluir para diabetes tipo 2, logo após o parto, né? Mas, assim, se a paciente tiver uma alimentação adequada, né? Fizer as práticas de exercício físico recomendada por médico, né? Ela com certeza vai ter uma vida normal. Outra infecção que pode acometer a gestante é a cistite, que a gente pode até dizer que é a infecção da bexiga, inflamação da bexiga, né? Aqui, na apostilinha de vocês, tem dizendo que é infecção das vias urinárias, né? Mas por que que isso acontece? E, principalmente, as gestantes, elas estão mais expostas por conta da progesterona, que ela está em grande quantidade durante o período gestacional, né? Então, a progesterona, ela dilata as vias urinárias e a bexiga não consegue se esvaziar durante a micção. Então, cada vez que a gestante vai no banheiro, sempre acumula um pouquinho de urina dentro da bexiga, né? Esse pouquinho de urina que fica acumulando ali dentro da bexiga favorece o aparecimento da infecção, tá bom? Sintomas é o desejo frequente de urinar, já que a bexiga não está se esvaziando completamente, o ardor, dor no baixo ventre, sangramento. O tratamento é feito à base de antibiótico, lembrando que é uma gestante, esse antibiótico tem que ser prescrito pelo médico, tá bom? E aqui ele também está me dizendo que infecções que não são tratadas, veja bem, a cistite, ela é do trato inferior, trato urinário inferior. Porém, quando uma cistite não é tratada, essa infecção vira o que a gente chama de uma infecção ascendente, ou seja, ela sai da bexiga e se acumula no rim, causando pielonefrite, que é uma condição mais grave, o que pode romper a bolsa da gestante, tá? E fazer com que ocorra o parto prematuro. Então,
Mesmo que seja cistite, não é uma doença que a gente pode dizer assim, é gravíssimo. Não, mas ela precisa ser tratada. E como modo de prevenção, evitar prender urina e ingerir bastante líquido. Outro problema, gente, que pode acometer a gestante é a anemia ferropriva, tá? A anemia ferropriva, como o nome está dizendo, é privação do ferro. Olha aqui, olha. Deficiência do ferro que interfere na formação da hemoglobina. Lembrando, como está dizendo aqui, a hemoglobina é uma proteína do sangue que fica exatamente dentro das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? Que tem a função do transporte de oxigênio ou gás carbônico também, tá, gente? A hemoglobina, ela tanto transporta o oxigênio como o gás carbônico. E tem a função de também dar a coloração vermelha do sangue. Mas, quando isso ocorre na gestação, ou é por conta de uma dieta inadequada, para quem é mãe, né, sabe que durante a gestação o médico prescreve o sulfato ferroso, né? Aqui, olha. Ou a diluição natural do sangue da gestação. Quanto maior diluído por conta da retenção de líquido, né? É como se seu organismo não entendesse que aquela quantidade de ferro ali é o suficiente para você suprir as suas necessidades. Daí, o médico prescreveu uma dose adicional de sulfato ferroso. Os sintomas vêm, olha, a fraqueza, a palidez, que é sintoma comum da anemia, falta de fôlego, que é a falta de ar, porque a hemoglobina, ela transporta o oxigênio. Então, é como se a gestante também não tivesse oxigênio. Além disso, sono excessivo. O tratamento é simples, olha aqui, olha, é a base de sulfato ferroso, que pode ser feito por via oral ou pode ser feito injetável, intramuscular ou endovenoso. E para prevenir a anemia ferropriva, né, durante a gestação, basta fazer, olha, uma alimentação, né, uma suplementação de vitaminas, alimentação adequada, balanceada, rica em alimentos que contenha ferro. É o suficiente para prevenir a anemia ferropriva. Vulvovaginite é outro problema que pode acometer a gestante também, né? O que é a vulvovaginite? Inflamação, né, ou infecção do trato inferior feminino, que envolve aí o quê? A vulva, vagina e o colo uterino, ou seja, é a parte bem lá embaixo mesmo, tá? E a principal responsável é a candidíase, que eu acho que muita gente já ouviu falar, causada pela Candida albicans. Mas por que que isso ocorre, né? Por conta da queda da imunidade da gestante, né? A Candida albicans, que é a responsável pela candidíase, ela já vive mesmo na flora vaginal feminina, porém, por conta da queda da imunidade, ela começa a provocar a candidíase, provoca o que a gente chama de infecção. Principais sintomas: corrimento, ardor a urinar e a coceira. A vulvovaginite também não é uma coisa lá do outro mundo que não tenha como tratar. O tratamento também, olha, antifúngicos, porque Candida albicans é fungos, tá? E é muito incômodo, muito, porque coça muito, tá? Então, os antifúngicos, aqui, olha, por 7 dias, alivia os sintomas, não tem risco nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê, e a prevenção e a higiene adequada, a adoção de medidas que melhorem a imunidade, atividade física, alimentação balanceada, tudo aquilo que a gestante tem que ter. E com isso, gente, a gente finaliza a parte de materno, tá? Mais uma vez eu estou falando para vocês, não se preocupem agora com estudo dirigido. Por que não? Porque eu vou fazer junto com a Renata uma coisa mais
menos trabalhosa, tá? Então, provavelmente vai ser um estudo dirigido só, com as 3 matérias para vocês, já com 10 questões. Vai ficar mais fácil de corrigir e menos trabalhoso para vocês. Então, não se preocupem agora com o estudo dirigido. Outra coisa, eu acho que eu falei isso numa aula anterior, que a gente observou que tem muita gente que não está tendo capricho com esses estudos dirigidos, gente. Pelo amor de Deus, tá? Caprichem, faça bonitinho, não pode ser digitado. Isso estava escrito lá na plataforma, né? Então, gente, tenham cuidado para fazer, porque isso vai valer a nota de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo. Lembrando que a matéria de materno infantil está terminando hoje, está terminando aqui, tá bom? A gente já viu tudo. Um beijo grande para vocês.